Camara, dende de bodum odoya, efe ifa ogun kele alaba. Camara, dende de bodum odoya, efe ifa ogun kele alaba olorum. Salvador, cidade da Bahia. Rara beleza, povo alegre, hospitalidade que acompanha os visitantes por toda a cidade. No centro antigo, igrejas barrocas recortam a paisagem com traços de beleza e fé. Nas pedras negras do chão, passos da história que revelam o Pelourinho. As religiões de origem africana também se espalham pela cidade. O povo da Bahia inventou a capoeira, misto de luta e dança, hoje praticada no mundo inteiro. Salvador, capital do estado da Bahia e primeira capital do Brasil. A música, a festa, a felicidade fazem da vida baiana um grande prazer. Salvador, cidade da Bahia. Aqui se faz alegria o ano inteiro. Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui presentes para essa live, junto com a doutora Viviane Paiva Lima, a doutora Gabriela, que está para chegar também aí, e o nosso doutor Rogério, não é isso, doutora? Então, eu gostaria de dar boa-vinda a todos e dizer a vocês que é com grande satisfação que a Diretoria de Comunicação da DS Bahia, junto com o nosso delegado sindical Sérgio e a ANFA Sindical de Brasília, em nome de toda a diretoria, do Pablo, do Antônio, da comunicação, dá boa-vinda à nossa doutora Viviane, que com tão boa vontade, né, vem nos prestar esse precioso serviço. E antes de apresentar a doutora Viviane, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Sérgio Santana, delegado sindical. Inicialmente, um bom dia a todos, né? A diretoria jurídica da ANFA, através do doutor Rogério, doutora Viviane, doutora Gabriela, e a gente aqui, nessa pandemia, começamos também na DS Bahia a criar nossas alternativas de comunicação com o associado, para que a gente chegue mais perto do associado nessa pandemia, porque as reuniões presenciais, as áreas presenciais ficaram muito difíceis e a comunicação via internet é o nosso grande foco no momento. E aproveitar esse primeiro evento nosso da delegacia sindical, passando pela jurídica aí para ela dar um pente fino em todas as ações judiciais que nós, filiados da ANFA, ingressamos na Justiça, para que a gente possamos sair assim, uniformizados nessas informações. E também agradecer de imediato a todos os filiados que estão se interagindo com a gente nesse momento. E, doutora Viviane, eu voltarei com você, mas se você quer passar alguma informação antes, doutora Viviane? Não, pode ser. Vou passar, doutora Viviane. Bom dia. Bom dia a todos, tudo bem? Estão me ouvindo bem? A Diretoria de Assuntos Jurídicos também agradece a presença, coloca à disposição para qualquer dúvida nessa situação de pandemia, se adequando sempre, né, aos interesses dos filiados, e estamos à disposição para qualquer situação, para orientá-los, para auxiliares em qualquer situação jurídica ou até mesmo administrativa que a gente puder ajudar. Tanto eu quanto a doutora Gabriela e o doutor Rogério estamos sempre à disposição para, se for necessário, para auxiliar os filiados em tudo que for possível. Doutora Viviane, deixarei vocês à vontade aí e a gente, assim, conforme os processos e conforme o andamento das ações, a gente faria alguns questionamentos. Ok. Eu não sei se o doutor Rogério e a doutora Gabriela já entraram, já estão disponíveis, eu não consegui ver.
Eu vou iniciando, vou adiantando, tá bom? Até que eles entrem, aí sim a gente passa a palavra para eles. A diretoria de assuntos jurídicos, assim, vou passar um esboço geral, ela é composta por, nós temos nós três lá dentro, né, o diretor, duas advogadas institucionais que atuam principalmente no consultivo, no auxílio das delegacias, no auxílio ao escritório. Nós temos o convênio com o escritório Torreão, que ele atua na situação de contencioso, né, nas ações coletivas. Hoje nós temos 59 ações coletivas em andamento, né, em trâmite no judiciário. Dessas, nós temos diversas com liminar favorável. Geralmente, a gente entra na justiça, a gente busca inicialmente a liminar, porque ele garante aquele direito, inicialmente, ali mesmo antes do trânsito julgado. A gente sabe que o judiciário é um pouco moroso para o trânsito julgado. Então, a gente busca especificamente essas ações. E, posteriormente, no mérito, a gente tem as discussões advindas desses valores, né? Nós temos hoje 5 ações que estão em fase de execução, né, de cumprimento de sentença. 2 são diretamente auxiliados do Acre, né, já está até com requisição de pagamento de valor pedido para esses filiados, eles estão recebendo, e relacionado à insalubridade específica no Estado, que teve um problema com relação a laudos. Nós temos também o VPNI GEL, que ela é geral, mas também tem uma lista específica de filiados, porque são aqueles que sofreram, que recebiam a verba do VPNI, né, GEL, e que sofreram esses descontos mesmo após a nossa liminar. A gente teve uma liminar à época e eles sofreram esses descontos e a execução está sendo feita também em relação a isso. Outras 2 situações que nós estamos em coleta de documentos, são 3, né, que a gente teve coleta de documentos que está em análise de cálculo pelo escritório para pagamento. São os focos principais, eu vou falar primeiro das execuções, que são os processos que são mais próximo ao fim, né, mais próximo ao recebimento do direito, né, geralmente relacionado à pecúnia, esse. E, posteriormente, a gente vai falando aos poucos das ações que estão ainda em fase de conhecimento, fase de discussão de mérito do objeto específico da ação. Desses processos que nós temos em execução agora, que foi coleta de documentos, nós temos o processo do imposto de renda sobre o abono de permanência. Esse processo ele já transitou em julgado, nós somos a única entidade que tem mérito nesse processo, mérito favorável nesse processo, inclusive em razão dessa situação de divergência jurisdicional relacionado ao tema. A gente aguardou, após o trânsito em julgado dessa ação, a gente aguardou o período de 2 anos, em forma de estratégia, para entrar com a ação de execução. Por quê? Porque esse prazo de 2 anos é o prazo para se entrar com uma ação rescisória. Como não é uma tese que ela é consolidada no judiciário, a gente é a única entidade que tem essa tese favorável da não repercussão do imposto de renda sobre o abono de permanência. A gente optou, juntamente com o escritório, por aguardar esse período de 2 anos, que é o prazo para se entrar com uma ação revisional, e agora a gente já está com os cálculos sendo efetuados pelo escritório. O prazo é esse mês, eles vão desenvolver os cálculos e ingressando com as ações também relacionadas a isso, execução já, né? Cumprimento de sentença relacionada a esses valores. Ainda não recebi do escritório os cálculos destes valores ainda, mas o prazo é esse mês, devo estar recebendo essa semana, e nas próximas semanas a gente está entrando com as ações. Quando entra em execução, os processos de conhecimento de ações coletivas, quando eles entram em execuções, a personificação dos beneficiários, ou seja, os processos encaminhado à procuração de quem são aqueles beneficiados, e a gente faz vários processinhos de execução de 10 a 20 executores, né, 20 interessados. Então, assim que a gente receber esses saldos, se esses processos forem sendo executados, forem sendo dada entrada, a gente vai informar as delegacias dos bloquinhos, né, os números dos processos e quem faz parte daqueles processos, para que os próprios filiados acompanhem também. O processo de execução trata-se de um processo, uma fase do processo geral, do processo de conhecimento, mas mesmo assim é considerado um processinho, porque ali não se discute mais o mérito, vai se discutir valores, juros, formas de pagamento, tudo relacionado à questão da execução, a pôr em prática o benefício, o direito que foi declarado na ação de conhecimento, né? Na ação
geral, coletiva. Esse processo, a gente está nessa situação, né, aguardando os cálculos do escritório e o ingresso das ações, que já está em fase bastante avançada, né, esse cálculo já tem, o cálculo é agora, nesse mês, o prazo, e aí, assim que a gente tiver esses números desses processos e esses cálculos vão ser repassados a todos os filiados que encaminharam a documentação, que está tudo certo e que tem valores a receber. Outro processo que nós estamos em fase agora de coleta de documentos, né, que é o dos contos previdenciários sobre o texto de férias. A gente começou a coleta de documentos há mais ou menos um mês e meio, eu acredito. Ainda está o prazo que a diretoria de assuntos jurídicos apresentou, seria até outubro, né, para que as delegacias fossem encaminhando essas documentações. Os documentos são a procuração, assinado, reconhecida firma, ou assinado eletronicamente, né, quando não há necessidade de reconhecimento de firma. As fichas financeiras do período de 2004 a 2012, que é relacionada a prazo prescricional e quando foi administrativamente retirado esse desconto, né? As fichas financeiras desse período, um documento pessoal e um documento de comprovante de residência. Essa coleta a gente já está recebendo de vários filiados, estamos encaminhando para o escritório irá realizar os cálculos individualizados de cada situação, irá apresentar as ações também, no caso não seria individualizado, seria de blocos de 10 ou 20, mas com cálculos individualizados. E assim que a gente tiver essa coleta e também essas informações desses mini processos, a gente vai encaminhar para os interessados terem conhecimento e acompanhamento dos seus processos. Uma outra ação, que apesar dela não estar transitada e julgada de forma integral, é a ação da licença prêmio pecúnia. Essa ação, a primeira ação, nós temos uma ação que ela foi ajuizada em 2009. Durante todo o trâmite de processo, a gente teve várias discussões relacionadas não especificamente ao objeto principal dessa ação, que seria o recebimento da licença prêmio pecúnia, mas relacionada a prazo prescricional, a territorialidade, esse tipo de outros pormenores relacionados à decisão, né, ao objeto da ação coletiva. Essa ação, ela tem trânsito em julgado para aqueles filiados que não dependem do prazo prescricional. A gente teve decisões favoráveis sobre o mérito principal, que é a questão do recebimento em pecúnia das licenças prêmios não utilizadas para contagem, não gozadas, e nem utilizados para bônus permanente, nem em aposentadoria. Né? Essa ação, hoje, a União apresentou recurso relacionado ao prazo prescricional. Apesar da gente ter vindo ganhando desde a sentença até o acórdão e as decisões que vêm sido proferidas no processo relacionado ao termo prescricional, que na nossa tese ele deve ser contado a partir da homologação da aposentadoria pelo TCU, a União ela apresentou o agravo interno relacionado a essa tese. Ela coloca que a aposentadoria, que o termo prescricional da ação, ele deve contar da aposentadoria pelo órgão, né? Da portaria de aposentadoria pelo órgão, e não necessariamente da homologação pelo TCU. Então, tem se discutido isso, porque a aposentadoria é um ato complexo que deve necessariamente ter duas situações. Aposentadoria pelo órgão e a homologação pelo TCU. Ela só se efetiva com homologação pelo TCU. Por isso que a gente busca que tenha esse termo prescricional daí, que a gente vai abranger um número muito maior de filiados. Então, a gente busca isso. Só que, para aqueles filiados que hoje não necessitam do termo prescricional, se aposentaram após 2004, eles já têm o título executivo judicial transitado e julgado. Então, já é possível para esses filiados executar essa ação, entrar com cumprimento de sentença. Em relação a isso, a gente vem coletando documentos desde 2008, a gente vem coletando esses documentos, porque se cogitou entrar com uma execução provisória, apesar de não ser muito benéfico para alguns filiados, a gente optou. Mas, com o passar do tempo, a jurisprudência foi se alterando e a gente não entrou com essa execução provisória. Só que hoje a gente já vai entrar com a execução direta, né, definitiva, para os filiados
e se aposentaram após 2004. A gente já encaminhou várias documentações para o escritório, continua recebendo e continua encaminhando essas documentações. Já recebemos cálculos de alguns filiados, de aproximadamente 70 filiados, a gente recebeu esses cálculos. O escritório está com as ações prontas para judicializar. Já era para ter judicializado algumas execuções. O que aconteceu? Houve um erro no sistema do judiciário, não foi do escritório ou da diretoria de assuntos jurídicos. Houve um problema com o PJE, que é onde a gente entra com as ações, houve esse problema com o PJE, e o escritório ainda não conseguiu protocolar essas ações. Até sexta-feira passada eles não tinham conseguido. Eu acredito que hoje pode ser que ele tenha resolvido essa situação junto ao TRE, junto à Justiça Federal do DF, para poder protocolar diversas dessas execuções. Como eu falei, vão ser vários processinhos, né? Com número de filiados, de 10 a 20 filiados, relacionados a esses cálculos. Alguns cálculos que a gente recebeu, a gente viu alguma divergência, a gente fez o questionamento ao escritório. O escritório já está revendo esses possíveis cálculos. Em relação a essa ação, em relação a essa ação especificamente, a gente também tentou um acordo com a AGU. A gente apresentou proposta de acordo para a AGU se manifestou plausível sobre uma proposta sobre acordo para 6 filiados. Esses 6 filiados, que eram aposentados ao tempo do ajuizamento da ação, foi uma limitação que não consta no título executivo, que não consta no processo e não consta no entendimento judicial, doutrinário ou de jurisprudência. Só que a AGU entendeu essa limitação e apresentou essa possibilidade de acordo para 6 filiados. Esses 6 filiados foram informados disso e estão se manifestando. A gente já recebeu resposta de 3, que eles pretendem fazer o acordo, e os outros 3 a gente está aguardando. Em relação à execução, como eu informei, os cálculos estão sendo realizados e a gente vai entrar, acredito que possa até hoje, a gente já tem informação sobre alguma execução que tenha sido entrada. Aí, eu não sei se tem alguma dúvida sobre as execuções, para a gente poder ir para cálculo ou para as ações coletivas que estão ainda em fase de conhecimento. Doutora, então eu vou fazer, assim, em relação a esses 3, alguns questionamentos, certo? Okay. Em relação ao imposto de renda, né, que está transitado e julgado, né? Essa aí está correndo normalmente, não tem nenhum problema de documentação, nada, só a questão dos cálculos. Isso. Em relação a essa ação, a gente já recebeu a documentação, já encaminhou para o escritório. Eles estão analisando cálculos. Porque tem que fazer os cálculos, quando você vai para a execução, você faz o cálculo individualizado de cada afiliado e apresenta isso na execução para que tenha discussão, né, naquele processo de execução e que possa ser feito o pagamento, ou por precatório ou por requisição de pequeno valor, a depender do valor, né? Na questão do contexto de férias, né, que a gente está nessa fase de mandar a documentação para vocês, com prazo limite até outubro, né? Nós temos 3 situações, né? Porque numa ação anterior de abono de permanência, nós retiramos aqui na ADS Bahia, tinha um X filiados que a ficha financeira era enviada pelo setor de recursos humanos do CEPLAC, e X filiados que eram enviados pelo recurso humano da Superintendência da Bahia, né? Naquela ação que foi do ano passado que a gente pegou essas fichas financeira, que foi de 2004 até outubro do ano passado, né? Outubro, novembro. Nós podemos enviar de novo essas mesmas fichas, porque contempla aí no período, né? Até para agilizar para a gente aqui. Doutor, não, porque a gente tem uma diferenciação. Na verdade, o do imposto de renda sobre abono de permanência, a gente pediu num prazo, né? Eu realmente eu tenho que conferir a data, mas que seja essa data, relacionados àqueles que recebiam abono de permanência naquele período. É uma ação vinculada ao abono de permanência. Agora, de 2004 a 2012, é aqueles que receberam terço de férias nesse período, ou seja, que estavam ativos. Não necessariamente só o abono de permanência, recebiam um abono de permanência, entendeu?
pode ser que um filiado ou outro colida, né, a situação. Estava ativo, o abono de permanência também é uma pessoa que está ativa, né, mas podem ter filiados, por exemplo, que o período não é esse todo, então tem que se atentar ao objeto da ação, que seria o terço de férias nesse período. Pode ser que encaminhando essa documentação não abranja todos. É porque no terço de férias, como a gente pediu do abono de permanência, que foi 2004 até outubro de 2020, né? Esse período todo, as fichas financeiras dele, que vem constando tudo que ele recebeu mês a mês, né? Independente de abono, de um terço de férias ou férias e tal, na ficha financeira. Como a gente tem esse arquivo, né? E que foi 2004, e nesse novo, de 2004 a 2012, né? A gente está fazendo análise aqui de ficha financeira, constando o recebimento o pagamento num terço de férias, e ela está validada, então, essa ficha financeira. Ou não? Isso, então, essas fichas financeiras elas ainda valem, normalmente, só que aí tem que ver se abrange todos os filiados interessados, porque pode ser que tenha um que não tenha apresentado em relação a essa situação, porque ele não recebia abono de permanência. Ele estava na ativa, né? Pode ter o terço de férias, mas como ele não recebia abono de permanência, ele não mandou relacionado a outra ação. Ok. Pode ser que não abrange a totalidade. Ok, a gente está fazendo essa checagem para agilizar. E depois tem aquela questão do pensionista, né? Que tem aquelas regras do pensionista e... Isso. Em relação aos pensionistas, há documentos a mais a serem encaminhados, porque aí ele entra na execução na qualidade de herdeiro, né? Porque quem tem o direito ao valor que foi descontado seria o instituidor da pensão, né? Que seria o falecido, o AFA. Então, o pensionista, ele tem uns documentos a mais a serem encaminhados, relacionado à situação agora de herdeiro, né? E também em relação ao pessoal que está com o inventário já em andamento, não é isso? Também tem umas documentações específicas para esse grupo, né? Isso. No caso dos pensionistas, são várias situações. Uma daqueles que estão com o inventário em andamento e outra que estão com o inventário já concluído. Aí a documentação é um pouco divergente, mas tudo é relacionado a pensionista, né? Que seria relacionado à situação do decúbito, né? Do valor da herança, né? Qualidade de herança, de herdeiro. Ok. Em relação à última de licença prêmio, né? Nós estamos encaminhando via DS Bahia de alguns filiados, mas recentemente alguns filiados que se aposentaram recentemente, outros que, por desinformação, entrou em contato com a DS, pedindo a procuração, pedindo toda aquela documentação para a gente encaminhar para vocês. Isso ainda está... Podemos, o mais rápido possível, mandar para vocês. O mais rápido possível. Pode continuar mandando, porque, como eu falei, o início do prazo, ele não... Como o processo não transitou em julgado completamente, ele está transitado em julgado por uma parte dos filiados, a gente ainda está fazendo cálculo, está coletando documento, ainda vai encaminhar para o escritório, ainda continua encaminhando para o escritório. Se o filiado se aposentou agora, fazer parte desse título executivo já definitivo, porque ele se aposentou após 2004, então ele pode encaminhar a documentação, não tem problema nenhum. Desde que tem que lembrar, nós estamos recebendo diversos filiados que utilizaram a licença prêmio em pecúnia. Quando eles mandam para a gente a declaração, lá consta que ele utilizou integralmente a licença prêmio em pecúnia. Quando o filiado utiliza a licença prêmio, aí ele não adianta ele encaminhar a documentação, porque ele não tem o que executar. Ele já utilizou e não seria possível receber em pecúnia após a utilização. Ok, a gente está fazendo essa triagem realmente para só mandar quem tem aquela certidão do recurso humano que tem direito ao abono de permanência. Ok, em relação a essas três, a licença prêmio, aliás, desculpa. Em relação a essas três, basicamente, que estão em execução, está bem esclarecido. Alguns colegas aqui, Moacir, se apareceu alguma mensagem de algum filiado, aí Moacir vai fazer você aqui. E eu fico no aguardo das outras ações, inclusive aquela que a gente sempre, desde de tempos atrás, falamos, que é a contagem do tempo comum e insalubre,
e até hoje tem vários colegas aqui na dependência dessa ação. Ok. Nós temos atualmente, eu não sei se a doutora Gabriela e o doutor Rogério estão online, se eles querem se manifestar. Por enquanto, só você, doutora. A colega Gabriela colocou o seguinte, que o avião de doutor Rogério, ele atrasou, né? Então, consequentemente, não tinha um horário previsto para ele dar entrada. Mas foi passado o link para todos, né? Foi passado assim, um roteirozinho para que pudesse entrar. E até o momento, só a senhora que fez o login correto, né? Mas não tem dificuldade. Ok. Você recebeu o link, clicou, já aparece aqui para a gente já disponibiliza na tela, tá? Eu pediria assim, Ok. aos colegas, né, que fosse colocando as perguntas, porque a doutora Viviane ela tem um tempo exíguo, né? Tem tempo disponível, muito apertado aí devido às condições da pandemia, ela tem outros serviços. Então, eu gostaria que os colegas fizessem logo as perguntas para que a gente pudesse adiantar nossa live, tá? Tem uma pergunta aqui com o doutor, colega aqui, Antônio Carvalho. Vou expor aqui, doutor. Ok. Antônio Não, ele Carvalho, só fala está aí. avisando, da reunião, do Ok. atraso do voo, só está avisando isso, eu já tinha verificado. Vou fazer o Ok, seguinte, foi. eu vou falar sobre as ações principais, que a gente, como eu disse, a gente tem 56 ações que elas estão em trâmite no judiciário. Se eu for especificar cada uma, talvez fique se prolongando e não passe as dúvidas dos filiados. Então, eu vou falar as principais que a gente recebe dúvidas, e aí, havendo dúvidas sobre outras ações ou sobre essas mesmas, a gente vai respondendo. Pode ser assim? Ok, tranquilo. A gente tem recebido bastante questionamento. Eu vou deixar a de conversão de tempo especial em comum por último, que eu acredito que vai ser que tem mais dúvidas, tá bom? Então, eu vou falar sobre as outras que são mais fáceis. A gente tem recebido diversos questionamentos relacionados à situação do cota participação auxílio creche, né? A gente tem uma decisão com liminar e sentença favorável em que não é para se ter esse desconto, não é para aqueles filiados, servidores que têm filhos até 6 anos completos, receberem eles recebem o auxílio creche e sofrem um desconto de uma cota participação. Essa cota participação, conforme o judiciário, ela é indevida, ela não deveria ser descontada. A gente tem, desde que a gente recebeu essa liminar, a gente tem informado, manifestado descumprimento de forma excessiva no processo, porque o mapa ele cumpre para aquele que a gente informa e depois volta a descumprir. A gente fez uma reunião com o setor de RH do mapa relacionado a esse descumprimento. Eles informaram que isso que é uma questão de sistema, que quando eles recebem a manifestação, eles colocam no sistema e o sistema começa a descontar ou não descontar sozinho. Então, toda vez que há uma alteração da situação, ou o filho do filiado, né, ele completa a idade, teria que descontar, ou nasce um filho novo, eles não revêem o sistema. Então, geralmente, qual é a orientação que a gente está dando? Aqueles que ainda estão sofrendo esse desconto, que eles apresentem manifestação via SEI ao RH, informando que o desconto é indevido, que a gente tem sentença e tem liminar favorável, que eles não podem sofrer esse desconto. A gente tem um modelo pronto, a gente tem encaminhado para os filiados e, na maioria das vezes, até hoje, a gente tem recebido êxito administrativo em relação a isso. Os descontos pretéritos, aqueles que já sofreram desconto, esses descontos vão ser revistos em execução, quando o processo transitar em julgado, em execução, será recebido esses valores conforme, com juros e correção monetária, conforme a própria sentença vai expor em relação a esse processo. Então, aqueles filiados que estiverem sofrendo esse desconto, têm filhos menores, que recebem esse valor de auxílio creche e têm sofrido esse desconto, eles podem encaminhar uma solicitação para a gente, né, para a Diretoria de Assuntos Jurídicos, e a gente tem encaminhado para eles a sentença liminar e o modelo de requerimento para que isso seja revertido administrativamente. Sobre os processos, os valores para trás, isso vai ser discutido em execução. Realmente não tem sido resolvido administrativamente sobre os valores pretéritos, mas vai ser discutido em execução. Essa é uma ação que a gente tem recebido diversos questionamentos. Deixa eu ver. Outro questionamento que a gente tem tido seria relacionado, deixa eu ver se eu me recordo agora aqui, de qual ação,
do adicional de localidade, né? Essa ação de adicional de fronteira, desculpa. A gente tem recebido diversos questionamentos relacionados ao adicional de fronteira. O adicional de fronteira, a gente entrou com ação pedindo que todas as outras portarias relacionadas a servidores públicos, a gente tem outras portarias que englobam um número maior de cidades, fossem incluídos na nossa portaria do mapa, para que os filiados daquela cidade também recebessem adicional de fronteira. A gente não obteve êxito nessa ação. O judiciário, ele é não consolidado, mas ele tem um posicionamento muito majoritariamente relacionado de que essa determinação é feita pelo órgão e que o judiciário não vai interferir nessa determinação. Então, a gente não tem recebido êxito em relação a isso. Alguns filiados entraram, inclusive, individualmente, também não obtiveram êxito. A gente está com um recurso dessa ação e está aguardando uma manifestação, se possível, com reversão dessa sentença improcedente. Tem tido esse questionamento também. Em relação à ação, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta por enquanto. Em relação à conversão de centro especial em comum, a gente tem um histórico relacionado a isso. Em 2000, não estou me recordar a data, mas a gente entrou com mandado de junção, com diversas outras entidades, diversas outras categorias também entraram, pela ausência da possibilidade de aposentadoria especial de servidores. À época, a gente teve mérito nesse mandado de junção. Entretanto, a nossa sentença do mandado de junção, ela limitou a situação da aposentadoria especial. A aposentadoria especial é uma coisa distinta da conversão de centro especial em comum. Na época, o próprio mapa, o planejamento, ele cumpria a decisão, entendendo que tanto a conversão quanto a aposentadoria especial seria uma situação só, e que com o mandado de junção era possível fazer as duas coisas. Inclusive, diversos filiados se aposentaram com a conversão de tempo, utilizando o mandado de junção. Depois eles tiveram que retornar à atividade para cumprir um prazo restante. E aí o judiciário teve uma alteração de entendimento que a aposentadoria especial, que no caso dos servidores, dos auditores, né, seria 25 anos ininterruptos de atividade insalubre. É uma situação distinta da conversão de tempo especial, que vem prevista na lei específica dos seletistas e não dos estatutários. A gente tem essas duas situações. Com essa mudança de entendimento, a gente houve alterações de normativas do planejamento do mapa. A IN 10, que previa a possibilidade da conversão de tempo especial em comum, ela foi anulada pelo ofício circular número 5, dizendo que deveria ser revisto todas as aposentadorias que seriam com conversão especial, até que outra norma fosse instituída. Nesse meio tempo, a gente entrou com uma ação ordinária, buscando que não fosse revisto, que fosse mantido a interpretação da IN 10. Essa ação, nós tivemos liminar favorável, nós tivemos liminar desfavorável. A gente entrou com um agravo de instrumentos para tentar reverter essa liminar. Conseguimos reverter essa liminar, só que nesse meio tempo, a IN 10 ela foi revogada pela IN 16, que expressamente impossibilitava a conversão de tempo especial em comum. Então, durante todo esse período, que vem ocorrendo a possibilidade dessa conversão, ela é baseada numa decisão de agravo de instrumento, uma decisão precária, que poderia ser revista a qualquer tempo. Em razão dessa situação que o judiciário que era insegura, os sindicatos têm buscado, desde quando eu entrei lá, na verdade, desde 2012, eles têm buscado, tanto administrativamente quanto judicialmente, fortalecer essa situação da conversão de tempo especial em comum. Por quê? Porque é muito mais complicado e, às vezes, nem tão vantajoso a aposentadoria especial, que é aquele período de 25 anos ininterruptos de atividade insalubre. Mas a conversão de tempo, você consegue um tempo maior, um tempo fixo, incluir aquele tempo na sua aposentadoria e aposentar com regras mais vantajosas, além de ter um período menor. Recentemente, a gente teve a decisão do Supremo relacionada a isso, que ele entendeu pela possibilidade da conversão de tempo especial em comum.
até 2009, né, que foi quando entrou a emenda constitucional 106. Com base nesse entendimento do Supremo e com as manifestações que a gente fez dentro do próprio tribunal, a gente teve sentença favorável no nosso processo. Então, hoje, judicialmente, é possível a conversão de tempo especial em comum para os filiados ao amplo sindical. Sim, com base na nossa sentença. Entretanto, a gente tem um problema processual normativo. A IN 10, ela determina que o procedimento da conversão vai ser com base na IN 1 do INSS. Essa IN, por sua vez, quando ela coloca a situação processual lá do processo administrativo para a conversão, ela coloca a necessidade de um laudo conclusivo de um médico perito para que os processos sejam finalizados. A gente bateu, a gente bateu de frente com relação a essa prerrogativa, essa necessidade. Por quê? O MAPA não tem esse profissional hoje no seu quadro. A norma, ela coloca que seria preferencialmente do órgão. Então, a gente tem tentado, tanto administrativamente quanto judicialmente, a gente já entrou com processo contra o MAPA pela ausência para pedir a contratação, pela ausência desse profissional, para pedir a contratação. O próprio sindicato, ele já se colocou à disposição do MAPA para realizar essa contratação, só que a gente não obteve êxito nessas situações, nem administrativamente, nem judicialmente ainda. Apesar de hoje, pela sentença, a gente ter a possibilidade comum, a gente tem batido com essa norma processual, que seria a exigência do médico perito. Então, administrativamente, a gente tem buscado isso junto ao MAPA. Tem sido o doutor Rogério, ele já participou de algumas reuniões, diversas reuniões com a Sara e que é do RH, né? Com o pessoal, Paulo Agnello e uma nova agora que se prontificou a atuar nessa situação. Que a gente tem informado administrativamente é que vai estar sendo feita essa contratação desse profissional para que os processos que estão em andamento sejam concluídos e cumpram esse requisito da norma do planejamento do INSS e do MAPA. Judicialmente, como a gente tem essa sentença, esse entendimento do MAPA, o que a gente fez? A gente coletou informações sobre os processos que estavam em trâmite sobre esse tema e entrou com o cumprimento de sentença, que é a execução do processo. Pediu que fosse executado, que o MAPA efetivamente faça a conversão de tempo especial em comum e conclua esses processos. Esse nosso pedido de cumprimento de sentença, ele ainda não teve decisão do magistrado. Semana retrasada, o seu Reão, ele fez uma diligência junto ao magistrado para buscar essa decisão e a gente ainda não teve uma manifestação dele sobre isso. A gente tem buscado isso, tanto judicialmente, com essa manifestação para que se cumpra, quanto administrativamente, para que seja contratado esse profissional e resolva o problema. O problema agora não é da possibilidade ou não de conversão, o problema agora é processual. É uma norma que exige esse médico perito e não existe esse médico perito no quadro. Então, o problema seria relacionado a isso. Tem uma pergunta? Deixa eu só ver aqui. Luiz Valença, dando bom dia a todos, ele pergunta: o processo que anula o pagamento do imposto de renda sobre o abono permanência, que já foi transmitido em julgado, quando será pago? Eu não tenho como dar essa informação de exatamente quando vai ser pago, porque, como eu informei no começo, é um processinho. É um processinho de execução. A gente apresenta os cálculos para o judiciário e pede aquele pagamento, com juros, correção monetária, tudo isso. E aí vai se discutir aquele valor. Quando se discute aquele valor, chega ao final uma decisão, seria uma sentença, e essa sentença é determinado o pagamento. Então, como é um mini processinho, eu não tenho como lhe dar essa informação exata de quando vai ser pago. Eu posso informar que a documentação está toda com o escritório, que eles já fizeram o cálculo e a gente está aguardando a resposta deles relacionada ao cálculo e relacionada aos números desses processinhos que se discute a execução. Mas eu não tenho como lhe precisar a data do pagamento, realmente. Doutora Viviane, em relação, voltando à contagem de tempo
insalubre em comum, né? Tempo comum, né? Na realidade, nós estamos naquela mesma situação. Administrativamente, dependendo do perito, né? Do médico perito, né? Contratado pelo MAPA, né? Para dar seguimento administrativamente. E judicialmente, a ANFA, através da jurídica, fez a listagem atualizada daqueles colegas que já tinham processo SEI, para que seja homologado esse processo via judicial que está em fase do juiz dar a sentença, né? Se acata ou não essa decisão da ANFA. Essas duas situações, né? Caso, tanto numa esfera como na outra, assim que for homologado, ele retroage ao período dos processos que o filiado tinha direito, ok? Desculpa, não entendi. Retroage a? É porque, um exemplo, o filiado ele tinha direito à contagem do tempo insalubre em comum para efeito de abono de permanência, certo? Só que o recurso humano negava por conta da questão do médico perito, né? E vai se passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele cumpre todos os requisitos da lei, né? Sem precisar mais da contagem, e passa a receber o abono de permanência. Mas ele, depois de homologado isso, ele pode entrar com processo de revisão desse abono de permanência dele ou não? Isso. O que acontece? Hoje, esse processo ele não transitou em julgado ainda. O processo, nem o processo principal, né, que o que busca essa conversão, apesar da gente ter uma sentença que tem um recurso sem efeito suspensivo, e por isso que a gente fez o cumprimento de sentença, esse processo não transitou em julgado. Hoje, o que se discute, em razão dessa não transição em julgado, hoje o que se discute é a obrigação de fazer. Ou seja, a gente buscou, nesse cumprimento de sentença, que eles façam efetivamente a conversão de tempo para fins de aposentadoria ou abono de permanência. Mas, sim, mantendo-se essa decisão, a posteriori vai ter obrigação de pagar. Então, aqueles filiados que no decorrer do tempo eles adquiriram os requisitos sem a conversão de tempo especial em comum e conseguiram a aposentadoria normal, mas, e posteriormente, com a concretização dessa decisão transitada em julgado e uma execução integral, né, definitiva, eles podem, sim, buscar o valor pretérito, né, que seria o prejuízo que eles tiveram com essa não conversão. Então, seria obrigação de pagar. É possível. A gente, nos nossos pedidos, ele abrange tanto a situação de obrigação de fazer, que é a efetiva conversão, quanto a obrigação de pagar, que é aqueles que já adquiriram por si só o direito, teriam direito a receber esse abono de permanência retroativo. Só que, a princípio, essa ação não transitou em julgado. Nós temos sentença com recurso sem efeito suspensivo, mas nós não temos essa ação transitada em julgado, para eu delimitar exatamente essa possibilidade. Então, afastou apenas aquela situação de ser uma ação com um questionamento precário, né? Mas se tornou uma sentença definitiva. Isso não cai mais, no caso. Hoje, nós temos uma sentença. Essa sentença, que foi uma decisão em primeiro grau. Posteriormente, a gente tem a situação de recurso. O recurso ele pode ser recebido tanto no efeito unicamente devolutivo, quanto no efeito suspensivo, quando ele suspende os efeitos daquela decisão. Hoje, a sentença que nós temos relacionada à situação da conversão de tempo especial em comum, ela não tem efeito suspensivo, ela tem efeito apenas devolutivo. O recurso que foi apresentado pela União, ele tem efeito pelo menos apenas devolutivos, não tem efeito suspensivo. Em razão disso, possibilitou o nosso pedido de cumprimento de sentença. Mas essa ação ainda não transitou em julgado. Então, ainda seria possível uma reversão. Só que, assim, o escritório, a gente não entende que essa reversão vá ocorrer, pelo menos não de forma total, em razão do STF já ter se manifestado sobre o tema de forma favorável, de que é possível essa conversão. Ok. Exatamente. A gente entrou em contato com o MAPA para que fosse feita em todas as reuniões que a gente teve junto com o MAPA para a contratação desse médico perito,
A SFA de Pernambuco era a que estava mais avançada em relação a essa contratação. Então, o MAPA, ele optou por fazer essa contratação, essa licitação, essa contratação lá pela SFA Pernambuco, e todos os processos nacionais fossem encaminhados para essa análise desse perito lá. Então, está em processo licitatório para essa contratação, a gente tem buscado isso, e a informação que a gente tem é que vai ser dada preferência àqueles processos que são informados no nosso cumprimento de sentença, e posteriormente vão sendo analisados todos os demais processos. Essa foi a resposta da pergunta encaminhada pelo senhor Antônio Carvalho. Foi possível entender? Na semana retrasada, o doutor Rogério, ele teve uma reunião com a assessora lá da SFA MAPA, aqui, né? SFA não, da CGAP MAPA, buscando informações sobre essa contratação. E até onde a gente tem a informação, esse processo licitatório está findo já está próximo do fim, para que seja efetivamente concluída e iniciada essa análise, esses cálculos, desses laudos conclusivos e dar prosseguimento a esses processos. Alguma dúvida sobre esse processo ainda? Acredito que não, doutora. Ok. Nós temos umas dúvidas que nós recebemos também relacionadas ao processo de irredutibilidade. Com a alteração de regime remuneratório do anterior para o subsídio, a própria lei ela determinou, os auditores eles tiveram uma redução remuneratória relacionada, que a gente identificou que seria relacionada à insalubridade e ao adicional noturno. A gente entrou com um processo questionando essa redução em razão da prerrogativa constitucional da irredutibilidade dos salários. Esse processo teve decisão favorável. Houve a liminar, salvo engano, em maio de 2012, maio de 2013, desculpa. A gente teve essa decisão liminar favorável. Posteriormente, aí a gente teve sentença. O MAPA começou a cumprir com a devolução desses valores. Entretanto, hoje, ficaram esses 3 meses, a maioria dos auditores que sofreu essa redução, ficou esses 3 meses da alteração de sistema remuneratório até a liminar, ainda pendente de pagamento. Esses valores vão ser pagos. Esses valores vão ser pagos em liminar. Desculpa, esses valores vão ser pagos em sentença após o trânsito julgado da execução. Os valores para trás vão ser todos pagos em sentença, com o correção monetária, juros, tudo calculado. Então, em relação a essa ação, nós temos essa dúvida. Verifiquei que entrou o doutor Rogério, a doutora Gabriela aí. Bom dia. Bom dia. Bom Tudo dia. Está ouvindo? Bom dia. Deu certo aí. Tá no microfone aqui, o notebook? Agora deu certo. O link, nós não estávamos conseguindo acessar. Desde 10h30 a gente está aqui e não conseguia entrar. Acessei. Eu passei um panorama geral sobre as execuções. Passamos um panorama geral sobre algumas das principais ações de conhecimento que estão em curso, que nós temos dúvidas. Respondemos algumas dúvidas relacionadas principalmente à conversão de tempo especial em comum. O doutor Rogério, que ele está presente, eu acredito que ele tem um posicionamento relacionado a isso, em atenção à contratação em Pernambuco. Acho que ele vai ter uma informação mais atualizada sobre essa situação de contratação em Pernambuco, pela tratativa que ele realizou junto à CGAP. Então, se eu quiser dar um posicionamento sobre isso, sobre essa contratação do médico perito, seria interessante. Pois é, então, primeiramente, um bom dia, né, aos colegas da Bahia, como a doutora Gabriela falou, infelizmente tivemos esse lapso, né, que possibilitou que participássemos logo de imediato. Mas como a doutora Viviane já estava no comando, a gente ficou absolutamente tranquilo e sabia que o recado estava sendo dado com toda a competência e discernimento, né? E a nossa advogada, a doutora Viviane,
tem do mesmo jeito a doutora Gabriela. Bom, com relação a esse tema da conversão do tempo, de tempo especial em tempo comum, eu acho que seria interessante uma retrospectiva bem rápida. Finalmente, o Ministério da Agricultura, através da consequência da ação, né, de nossa ação, né, se convenceu e determinou que o Estado de Pernambuco, a Superintendência em Pernambuco, realize a contratação da empresa que irá homologar os PPPs. Tá? Então, inicialmente, foram várias dúvidas, porque simplesmente chegou, tá aí, tem que contratar um médico perito, não é médico perito é cargo público, tem que ser uma pessoa jurídica, né? Um médico do trabalho, né? Com essa habilitação do trabalho para homologar o PPP. Então, as dúvidas foram imensas, foram várias dúvidas, mas a felicidade é que lá em Pernambuco, tanto o superintendente da pessoa do Carlos Ramalho, como o coordenador administrativo, Antônio Henrique, não fizeram corpo mole. Tá? Então, se jogaram, se debruçaram e algumas conclusões. Outra preocupação nossa foi quando a gente percebeu que o Ministério da Agricultura queria, já de plano, contratar o serviço para mais de 2.000 auditores fiscais. Né? E quando a gente... Não, a prioridade é uma lista que existe um rol que foi para a Justiça. Esses nomes têm que ser priorizados, porque são eles que estão aí na luta, pleiteando desde 2018, desde 2019. Então, vários colegas na situação precisando, contando com esse abono, a situação não está boa para ninguém. Então, foi um avanço, a gente conseguiu, com reuniões aqui em Brasília, encaminhar essa planilha, e a planilha foi em Pernambuco, também nós passamos em Pernambuco, e será feito prioritariamente os colegas que estão naquela lista de execução, que nós pedimos aos delegados, mande o número do processo, o CPF, aquelas informações. Nós fizemos um quadro, esse quadro será priorizado no abono, para quem quiser receber e permanecer no abono, ou para quem desejar aposentadoria. Mas vamos lá. Então, na semana passada, tivemos a notícia que já houve o termo de referência para a contratação. A Superintendência em Pernambuco decidiu que cada estado vai fazer o seu procedimento. É interessante, porque senão vai complicar o estado de Pernambuco receber todos os processos do Brasil inteiro, que são uma centena, né? E fazer todos vai ficar complicado. Então, vai fazer a contratação e vai descentralizar. Cada superintendência vai aderir àquele procedimento, né, àquela licitação, e o processo em si vai correr dentro da própria superintendência. Então, quando avançar essa fase, a gente avisa para que vocês, o delegado sindical da Bahia, as seções sindicais da Bahia, fiquem alerta, que é para orientar o SGP, né? Os colegas, os servidores que atuam nessa área, que é preparar a ficha e homologar o PPP. Então, acho que essa é a notícia mais recente com relação a esse tema, né? E, evidentemente, que é um procedimento que demanda prazos. Tem que fazer uma minuta, vai para a AGU, tem que volta, tem que publicar, tem não sei mais. Então, são prazos que devem ser atentados e cumpridos para que a gente tenha, de fato, essa contratação e, definitivamente, já disse alguém, a saga chega a seu fim. Tá? Em linhas gerais, é isso. Estamos ansiosos para que chegue a contenta para todos os colegas, ou aposentar ou receber o abono. Essa aqui é a verdade. Mas qualquer pergunta, estamos à disposição. Estamos. Olá, bom dia. Eu me chamo Gabriela. Eu sou também advogada aqui da Diretoria de Assuntos Jurídicos. Eu não sei quais foram os temas que a doutora Viviane já esclareceu. Eu tinha separado alguns questionamentos que mais se repetem aqui nos nossos e-mails, aqui na diretoria jurídica, quanto à ação agora para encerrar o desconto previdenciário sobre o texto constitucional de férias.
Eu não queria ser repetitiva. Então, se tiverem algumas dúvidas, ou eu não sei quais foram os esclarecimentos, eu separei alguns esclarecimentos quanto à procuração. Nós recebemos muitos questionamentos, principalmente por telefone também, sobre a assinatura da procuração, a questão da assinatura digital, como que funciona. Essa questão já foi respondida? Doutora Gabriela, realmente nessa questão aí a gente tinha aqui Serjão, aqui, delegado sindical da Bahia. Eu quero agradecer a vocês da jurídica, em especial o doutor Rogério, a doutora Gabriela, doutora Viviane, nossa parceira de muitas datas aí, sempre solícita com a gente aqui na Bahia. E ela realmente tirou várias dúvidas que a gente tinha nos processos, principalmente também do processo que o doutor Rogério falou, que está mais perto de acabar do que prolongar essa luta aí, que é difícil, até mais longo, né? Mas realmente faltou essa pergunta mesmo em relação à assinatura digital e assinatura no cartório, porque temos vários colegas que trabalham com assinatura digital e a grande maioria não, mas gostaria que fosse tirada essa dúvida para a gente. Primeiramente, a procuração ela precisa ter um reconhecimento, porque nós temos filiados em todo o país. Nós, como advogados, nós temos fé pública. Então, digamos que eu, como advogada particular, recebo um documento particular de um cliente meu. O cliente assinou ali na minha frente, então ele assinou aquela procuração e eu recebi aquela procuração. Eu dou fé pública, eu junto aquela procuração no processo e aí não faço reconhecimento cartório. Só que eu dou fé pública, eu garanto que aquele documento ele é verídico, que aquele documento foi assinado pelo meu cliente na minha frente. É uma situação. Agora, nós, como instituição sindical, nós representamos toda uma coletividade. Então, não tem como a gente ter esse contato direto. Então, realmente... Na tela você lê para não ficar entrando toda hora, né? Então, realmente, não tem legalmente essa obrigatoriedade de reconhecimento de firma em cartório. Só que é uma garantia que o advogado pode pedir. Porque quando tem esse contato direto com o meu cliente, eu garanto que aquele documento é verídico. Agora, como instituição sindical, não tem como a gente ter esse contato direto com os filiados. Por isso, a necessidade desse reconhecimento de firma. Por isso, a necessidade da comprovação de que foi o beneficiário quem pediu aquela execução. Porque pode ter também alguma fraude, algum estelionatário, que pode estar se passando por um auditor fiscal e coloca lá os dados do auditor, só coloca o número da conta dele, coloca os dados dele para receber. Isso pode acontecer. E aí quem vai responder por isso, né? Então, por isso tem essa necessidade desse reconhecimento. E agora, com as atualizações da informática, agora com a assinatura digital, a gente tem esse avanço nesse sentido de não precisar desse reconhecimento no cartório. Como é que funciona? Um documento, quando ele nasce digital, é um documento que ele foi produzido no computador, foi produzido todo digitalmente. Então, vocês geralmente têm um assinador eletrônico. Nós, advogados, nós temos um token, que é como se fosse um pendrive, e é o nosso assinador eletrônico. Então, nós conectamos ele no computador e ali ele pede para ser assinado, nós colocamos uma senha que é personalíssima, intransferível, e aí nós colocamos a senha, através daquela senha nós assinamos aquele documento. E aí o que acontece? Ele é um documento digital, assinado digitalmente. Por ela ser uma senha que é intransferível, então tem a garantia de que foi a pessoa quem assinou aquele documento. Aí, ele sendo um documento digital, assinado digitalmente, aí é ao contrário, ele não pode ser impresso. A partir do momento que você imprime aquele documento, ele não é um documento digital, assinado digitalmente, que vai ter a mesma garantia. Ele vai ser uma cópia de um documento digital. E aí, como cópia, igual a identidade nossa. Aí, uma identidade sua, se você precisar de uma cópia autenticada,
aí vai precisar levar até o cartório. Então, se você produz esse documento digitalmente, você preenche todo ele no computador, assina digitalmente e imprime, aquela cópia impressa tem que ser reconhecida em cartório. Agora, se você fez ele todo digitalmente, assinou digitalmente, vai nos mandar via e-mail, digitalmente. Nós estamos pedindo que todos os documentos, fichas financeiras, elas sejam encaminhadas diretamente para a delegacia e, assim, a delegacia nos envie todas, a princípio, em um documento só, porque isso vai facilitar na nossa organização. E aí, quanto mais rápido a gente conseguir organizar os documentos de todos os estados, mais rápido a gente pode estar encaminhando para a execução. Então, essa é a diferença do documento digital para um documento físico. Agora, se eu tenho um documento que ele foi assinado de forma física, ele foi impresso e aí ele foi assinado, esse documento ele tem que ser assinado, ser reconhecido firma em cartório, para quem não tem ainda o assinador digital. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Só lembrando e aproveitando para lembrar também aos filiados, porque a procuração assinada em cartório, ela tem que ser enviada via correio, né? Porque ela não pode ser digitalizada, ela não pode ser digitalizada, encaminhada, e infelizmente ainda alguns filiados continuam mandando essas procurações escaneadas via e-mail, e a gente fazer essa ressalva aí. Exatamente, porque aí acontece a mesma relação do documento digital. Um documento que é físico, quando ele é digitalizado, ele se torna uma cópia do documento físico. Da mesma forma que um documento digital, quando ele é impresso, ele se torna uma cópia do documento digital. Então, nós precisamos dele original. Se ele for feito todo de forma digital, que ele seja enviado de forma digital, porque isso vai garantir a originalidade dele. Agora, se ele for um documento físico, nós precisamos que ele seja enviado de forma física. Outra questão que está gerando bastante dúvida é em relação ao comprovante de endereço. Gente, comprovante de endereço, ele pode ser qualquer documento que seja em nome daquele filiado. Pode ser uma conta de telefone, uma conta de loja, em que tem um endereço e ali o nome do filiado. Porque, às vezes, muitos são casados, aí... mas a conta de luz vem no nome da minha esposa, vem no nome do meu marido, não vem no meu nome, e aí eu não vou ter um documento, pode mandar uma outra conta. Nós tivemos uma dúvida aí relacionada à situação do pagamento, né? Você já adquiriu todos os requisitos para abono de permanência, sem a conversão de tempo, e a posteriori você poderia receber esse pagamento retroativo. Como eu informei, esse processo ele não transitou em julgado, apesar da gente ter uma sentença e um recurso sem efeito suspensivo, com o cumprimento de sentença em curso, hoje a gente objetiva a obrigação de fazer, que seria a conversão de tempo para fins de aposentadoria e abono. Com o trânsito em julgado favorável desse processo, com todos esses pormenores decididos em trânsito em julgado, aí sim é possível a gente buscar uma obrigação de pagar, que seria o para trás, né? O que você poderia ter recebido o abono de permanência se essa conversão tivesse sido feita ao tempo certo. Então, seria possível, após um trânsito em julgado, sim, buscar essa documentação. E aí, se seria pago por requisição de pequeno valor ou por precatório, isso aí depende do valor, o valor de cada decisão, né? Para a gente delimitar se seria precatório ou não. As ações contra a Fazenda Pública, elas têm essa prerrogativa de ser por precatório, pagamento ser por precatório. Ela não acontece por precatório, porque aí sim, por requisição de pequeno valor, a depender do limite, que é até 60 salários mínimos, salvo engano. E aí sim, seria por requisição de pequeno valor. Sobre a dúvida. Tem uma pergunta de Antônio Carvalho. O filiado que passar a receber o abono de permanência terá direito aos atrasados? Caso afirmativo, esse ativo será pago por exercícios anteriores ou precatórios? Acho que foi respondido aí, não?
Isso, é a que foi respondido. Só que ele coloca aí, se ele estiver ativo, se seria exercícios anteriores ou precatórios. Enquanto ele está ativo, se for por decisão judicial, vai para precatório. Se for o pagamento administrativo, reconhecimento administrativo, aí o pagamento é feito por exercícios anteriores. Nesse caso, como a ação decorre de ação judicial, aí sim, a princípio seria precatório. Nós temos outra pergunta aqui de Mileide Góes. Pessoal, não sei se cabe nessa reunião, mas tenho dúvidas sobre o adicional noturno. Quero saber se para nós que recebemos subsídio, isso é possível. Não, hoje, em razão da lei do subsídio, a lei 13.203, ela expressamente prevê que não terá verbas remuneratórias não, gratificatórias nesse sentido, né? O subsídio, ele engloba o adicional noturno. Eu não vou lembrar exatamente qual o artigo, mas a lei expressamente prevê que não vai ser recebido o adicional noturno. A gente tem buscado judicialmente, como a gente não recebe esse adicional noturno, o ANFA sindical, ele busca que os auditores, que eles cumpram aquele período de adicional noturno. O adicional noturno, ele tem o horário reduzido, a hora reduzida. Então, hoje a gente tem uma ação judicial não que busque esse pagamento, por causa da própria lei que veda e por causa da própria natureza do subsídio, que determina que é uma remuneração em valor único, né? Que engloba todas essas gratificações. A gente busca que seja reduzido o horário. Que aquele filiado que tem trabalho noturno, que ele trabalhe só aquele período que é determinado pela lei. Que a hora vai ser 53 minutos, eu acho. Eu não lembro direitinho, 52 ou 53. Mas o horário vai ser reduzido. O horário seria reduzido. Então, aqueles períodos a mais que é trabalhado, seria possível uma compensação. A gente busca isso judicialmente, mas ainda não teve decisão favorável ainda sobre isso. Nós temos outra pergunta de Carlos Luiz Borges, Carlão, daqui de Canavieiro, Grande Carlão. Pergunto se o pagamento da licença prêmio não gozada aos aposentados já tem alguma data prevista para pagamento. Doutora Viviane já tinha respondido isso aí, né, doutora? Isso. Na verdade, a gente não tem como ter uma data, porque, como eu informei, a execução não é uma situação, não é assim que você determina o pagamento e eles cumprem. Não, o processo de execução é um mini processo, é uma fase do processo de conhecimento. A gente pode falar de forma, claro, simbólica, apenas para melhor conhecimento, que é um mini processo, é um processo que você deixa de isso, só para melhor compreensão, isso. Se você deixa de discutir o objeto específico e começa a discutir valores. Então, por mais que você tenha uma decisão, que agora é um título executivo definitivo para que a gente possa entrar com cumprimento de sentença, ainda assim não se discutiu valores. Então, a gente tem uma fase processual que ainda tem essa situação de discutir valores relacionados a juros, correção monetária, essa situação. A gente não tem como prever quando será pago, porque após o final dessa fase processual, a gente tem um título executivo que determina o pagamento. E aí, com essa determinação de pagamento, tem situação que pode ser por requisição de pequeno valor, pode ser por precatório, dependendo do precatório. Tem toda uma legislação para isso, que tem que entrar no recurso público, tem data para pagamento, então, realmente, a gente não tem como delimitar essa situação agora, de pagamento. Pessoal, daqui a uns 10 minutos estaremos encerrando, né? Algumas pessoas quiserem fazer as últimas perguntas. Gostaríamos de passar a bola aí para o doutor Rogério, doutora Gabriela, doutora Viviane, e de antemão agradecer aí a vocês da jurídica, da ANFA, agradecer ao Antônio Carvalho da comunicação, em geral, agradecer a ANFA sindical, o apoio nessa live aqui, feita pela Delegacia Sindical de Salvador, Bahia. Então, assim, eu não sei se restaram dúvidas, né, sobre os processos. Mensalmente a gente envia para as delegacias os relatórios processuais, também a gente coloca no site os relatórios processuais, como foi informado, nós temos 56 ações, estão sempre à disposição para quem tiver qualquer dúvida sobre as ações. Foi colocado aqui
os pormenores dos principais processos que a gente recebe dúvidas, mas estamos à disposição para qualquer outro relacionado às ações da Diretoria de Assuntos Jurídicos, e agradecendo o convite, né? Agradecendo já o convite, a participação de todos e colocando à disposição. Eu gostaria de acrescentar só mais uma informação. Só a questão de herdeiros ou pensionistas, para se atentarem que tem alguns documentos a mais que precisam ser enviados nesses casos, tá bom? Então, se forem herdeiros ou pensionistas, entrem em contato conosco, porque tem alguns documentos, como certidão de óbito, formal de partilha, que tem que ser enviados também juntamente com as outras documentações. Aí nós enviamos a lista completa dos documentos que devem ser encaminhados também, nesses casos. Eu queria também fazer um acréscimo, desculpa, se eu realmente esqueci. A gente recebeu da Bahia, especificamente da Bahia, algumas dúvidas sobre uma proposta que foi apresentada aos filiados pelo Fintech Bahia sobre ajuizamento de execuções relacionado à gratificação, né? Percentual de gratificação para os aposentados pensionistas nos mesmos graus dos ativos. Essa situação, esse auxílio que foi oferecido para os filiados, eles inicialmente não englobam os auditores fiscais federais agropecuários, porque esse auxílio seria relacionado a uma gratificação geral que era dada à época aos servidores públicos. Os auditores, à época fiscais, eles recebiam uma gratificação específica. Em relação a essa gratificação específica, o ANFA sindical já possui ação coletiva em curso que busca exatamente essa situação, que é o mesmo percentual, seja igual mesmo percentual, né? Seja igual os percentuais tanto da época, né, da CEDAFA época, seria dos aposentados e pensionistas para aqueles que recebiam os ativos. Essa ação, a gente tem decisão favorável em primeira instância e está atualmente em grau de recurso. Ok, doutor Rogério, fica à vontade. Eu tá tranquilo já, acho que já foi exposto o que deveria ser, acho que algumas dúvidas já foram esclarecidas. Então, só nos resta reiterar a satisfação de participar, né, dessa reunião com vocês e, particularmente, eu acredito que é um excelente meio, né, de esclarecimento, de proximidade, e que a gente está aqui à disposição, para caso queiram repetir, né, outras reuniões, outras demandas, nós estamos aqui à disposição. É uma satisfação enorme. Nossa satisfação, nosso prazer é servir a cada colega, o colega atendido, né, o filiado atendido, né, de preferência com o problema resolvido. Essa é a nossa maior, vamos dizer assim, nosso maior desiderato é esse, né? Mas reiteramos aqui a satisfação de estar junto nessa manhã de segunda-feira. Apesar do imprevisto também que tive no voo, né, atrasou consideravelmente, mas graças a Deus estamos todos por aqui. Tá? Agradecer mais uma vez e uma boa semana a todos. Obrigada, gente. Estamos à disposição. Foi um prazer. Ok. Em nome da ANFA-DS Bahia e do nosso delegado sindical, eu, Moacir, diretor de comunicação, gostaria de agradecer a presença de todos, né? E pedir a Deus que nos dê mais oportunidade de ouvir a competência desses nossos colegas advogados aí da nossa ANFA sindical. E gostaria também de aproveitar e pedir a liberação de direito de imagem, né, de vocês, porque nós temos o nosso sistema aqui da ANFA, e nós gostaríamos de pegar a imagem de vocês para que pudesse disponibilizar, né, para o pessoal o nosso podcast. E eu acredito que não teria problema, né? Mas, de qualquer forma, assim, como está lidando com advogado... Para a gente é uma honra. A gente pedir a liberação. Para a gente é uma honra, né? Ter esse privilégio de participar aí. Tranquilo. O mérito é nosso. A gente aqui agradece. Ok, doutor. Ok, doutor Rogério. Então, em nome também do colega Pablo, que não está presente aí, e do Antônio, que é o nosso colega e o diretor de comunicação, né? A gente gostaria também de agradecer a oportunidade e dizer que nós vamos ter outras vezes, viu? Nós vamos provocar e vamos pedir que as pessoas encaminhem, né, essa possibilidade de antecipar as perguntas para que vocês até possam trazer mais subsídio, né, do material que poderia
disponibilizar uma apresentação, alguma coisa, mas eu acredito que atendeu a expectativa, foi a nossa primeira live e estamos aqui sempre à disposição em atender a vocês, ok? Eu acredito que quando vocês nos solicitar também essa plataforma de comunicação, a gente também estará disponível não só para essa DS, como para outras DS também. Pode nos entrar em contato, que nós temos o maior prazer em servir a vocês aí da ANFA Sindical. Muito obrigado mais uma vez. Bom, meu muito obrigado a todos, né? Agradecendo mais uma vez e estamos aqui na Delegacia da Bahia à disposição de vocês aí da jurídica, junto com a Direto, junto com a Diretoria de Comunicação, enfim, vamos juntos que a luta é árdua e grande, mas com certeza a união é que faz a força aí. Obrigado a todos aí. Salvador é mistério, é paixão imediata. É o simples e o complexo, faz poesia com seu verso. É o meu bem-querer. Salvador é Bahia e Brasil no seu começo. Sua praia, seu jardim, com seu povo sempre afim de viver, de amar, de curtir. Tá no som do birimbau, ioiô, atabaques no quintal, iaiá. As ladeiras do Pelô, sua comida, seu sabor e seus cantos. A igreja do Bonfim, iaiá. O farol de Itapuã, ioiô. Sua mistura de cor faz da nossa Salvador um encanto. Tem capoeira pra jogar, samba de roda pra sambar, no Rio Vermelho, Amaralina e na Ribeira. Tem a cultura popular, do engraxate ao doutor. Muito prazer, meu nome é Salvador. Tem capoeira pra jogar, samba de roda pra sambar, no Rio Vermelho, Amaralina e na Ribeira. Tem a cultura popular, do engraxate ao doutor. Muito prazer, meu nome é Salvador.